Foi Muhammad quem escreveu o Alcorão? Para refutarmos essa dúvida, precisamos entender que existem três possibilidades lógicas sobre a origem do Alcorão. O Alcorão poderia ser a palavra de um ser humano, seja o próprio Muhammad, que a paz esteja com ele, ou outra pessoa que escreveu e Muhammad apenas transmitiu. 2. Poderia ser uma revelação, mas não de Deus, poderia ser uma revelação de Satanás. 3. Ou poderia ser uma revelação vinda diretamente de Deus. Se conseguirmos excluir as duas primeiras opções, a terceira será, logicamente, a correta. Vamos analisar. Será que o Alcorão é uma revelação de Satanás? Pela lógica, isso é impossível. Por quê? Se Satanás tivesse escrito o Alcorão, ele não se amaldiçoaria em praticamente todas as páginas. Não se insultaria, não alertaria contra si mesmo, não diria não sigam os passos de Satanás. Não ordenaria o bem, nem proibiria a indecência, nem condenaria a mentira e o assassinato. Então, claramente, não é uma revelação de Satanás. Então restam duas opções. Ou o Alcorão é a palavra de Muhammad, ou de outro ser humano. Vamos analisar. Será que o Alcorão é a palavra do próprio Muhammad, que a paz esteja com ele? Existem três grandes razões para dizer não. O profeta Muhammad era árabe, enviado com um livro em árabe, primeiramente para os árabes. Os judeus eram inimigos históricos dos árabes e estavam esperando um profeta vindo deles próprios. Antes da chegada de Muhammad, os judeus na Península Arábica diziam aos árabes: o tempo do último profeta chegou, e nós o seguiremos e venceremos vocês. Eles esperavam que fosse um profeta israelita, como a maioria dos anteriores. Se Muhammad estivesse inventando a mensagem, por que nomearia uma surata inteira do Alcorão com o nome de uma mulher israelita, Maria, Mariam? Por que não chamou a surata de Khadija, homenageando sua esposa amada? Ou Fátima, homenageando sua filha? Ou Amina, homenageando sua mãe? Não existe nenhuma surata Khadija, surata Fátima, surata Mina ou surata Aissa. E todas essas mulheres tiveram enorme influência em sua vida. Então, claramente, ele não inventou nada. 2. O estilo do Alcorão é completamente diferente do estilo dos ditos do profeta, os hadites. Qualquer pessoa que entenda árabe percebe imediatamente a diferença de estilo. Não é possível que quem escreveu o Alcorão seja o mesmo que falou os hadites. 3. Existem versículos no Alcorão que corrigem o próprio profeta. Por exemplo, na surata Baza, ele franziu a testa. O Alcorão repreende Muhammad, que a paz esteja com ele, porque ele virou o rosto para um homem cego que pediu conselho em um momento inadequado. E ninguém, nem o próprio cego, sabia disso, exceto por meio da revelação. Então, ele nomeou uma surata como Maria, mas não nomeou nenhuma surata com o nome de Khadija, Fátima, Amina ou Aissa. Apesar de todas essas mulheres terem sido muito importantes na vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Por quê? Porque o Alcorão não era a criação dele. Não era a invenção dele. Essa é a primeira evidência. A segunda evidência. Quando você encontra um livro sem capa, se você já leu livros desse autor antes, consegue reconhecer. Ah, esse estilo é de tal autor. Esse é de Charles Dickens, ou esse é de Shakespeare, ou esse é de Naguib Mahfouz. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse coisas fora do Alcorão, nos hadites. Qualquer pessoa que entende árabe percebe imediatamente que o estilo do Alcorão e o estilo dos hadites são totalmente diferentes. Não é possível que a mesma pessoa tenha escrito ambos. A terceira evidência. Existem versículos no Alcorão que educam e corrigem o próprio profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Lembre-se, o profeta Muhammad perdeu seus pais ainda criança, e depois perdeu também seu avô que o criava. Quem o educou? Deus, exaltado seja, foi quem o educou. Encontramos no Alcorão suratas como a Baza, ele franziu a testa. A história é que o profeta, que a paz esteja com ele, estava em uma reunião extremamente importante com os líderes dos incrédulos de Meca. Uma reunião que, se tivesse sucesso, poderia ter evitado batalhas como Badr e Uhud. Enquanto estava nesse momento crucial, um dos companheiros, um homem cego, ouviu sua voz e, sem saber da importância da reunião, pediu conselho. Ó mensageiro de Deus, aconselhe-me. O profeta, que a paz esteja com ele,
vendo que não era o momento certo, franziu a testa e virou o rosto, continuando a falar com os líderes. Nenhum dos presentes percebeu esse gesto, nem mesmo o cego. Só o Alcorão revelou esse episódio. Então Deus revelou versículos fortes. Ele franziu a testa e virou as costas, porque veio a ele o cego. E o que te fará saber que talvez ele se purificasse, ou se lembrasse, e a lembrança o beneficiasse? Esses versículos repreendem o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, pelo simples ato de franzir a testa e virar o rosto, algo que nem os companheiros, nem o próprio cego sabiam. Deus conclui dizendo: não. Isto é uma advertência. Subhanallah. Existem muitos outros exemplos de versículos que educam o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Entre eles, a história dos pagãos que foram até os judeus perguntando: vocês são o povo do livro e têm mais conhecimento que nós. Nos ensinem perguntas para testar Muhammad e expô-lo diante de seus seguidores, para provar que ele é um impostor. Então os judeus sugeriram 3 perguntas. 1. Perguntem sobre um grupo de jovens que adormeceram em uma caverna. 2. Perguntem sobre a alma, o espírito. 3. Perguntem sobre um rei chamado Dul-Qarnain. Os pagãos foram e perguntaram ao profeta, que a paz esteja com ele, e ele respondeu: eu vos darei a resposta amanhã. Mas ele esqueceu de dizer: se Deus quiser, Insha'Allah. Como resultado, a revelação foi suspensa por 15 dias. Durante esse tempo, os pagãos vinham e zombavam. Você tem a resposta? E ele tinha que dizer: ainda não. Uma situação extremamente embaraçosa, até que finalmente Deus revelou a Surata Al-Kahf, a caverna, respondendo às 3 perguntas, e dentro dessa surata, Deus ensinou: e não diga sobre algo, farei isso amanhã, sem acrescentar, se Deus quiser. Assim, Deus educou o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, e nos educou também. Sempre devemos lembrar da vontade de Deus. Esses episódios deixam claro que o Alcorão não pode ser obra do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Agora, outra pergunta. Talvez o Alcorão tenha sido escrito por outro ser humano? A resposta é: impossível. Existem várias razões que provam que o Alcorão não é obra humana. O Alcorão foi revelado numa época em que os árabes eram mestres da eloquência e da poesia. A língua árabe estava em seu auge. Os poetas moldavam as palavras como queriam, criando poemas e discursos incríveis. Deus desafiou os mestres da língua árabe. Se todos os humanos e jin se reunissem para produzir algo semelhante a este Alcorão, não conseguiriam, mesmo que se ajudassem mutuamente. Isso é um desafio imenso. Os maiores poetas e oradores da época não conseguiram criar algo semelhante. Então Deus deu a eles um desconto. Então tragam 10 suratas semelhantes, forjadas, e chamem quem puderem além de Deus, se forem verídicos. Mesmo assim, não conseguiram. Deus deu outro desconto. Se estão em dúvida quanto ao que revelamos ao nosso servo, então tragam uma só surata semelhante a ele, e chamem suas testemunhas além de Deus, se forem verídicos. E mesmo assim, fracassaram. Então, tragam uma só surata. Havia um grande desafio lançado aos mestres da língua árabe da época para que produzissem algo semelhante a esse milagre. Assim, o Alcorão apresenta um milagre linguístico e eloquente extraordinário. Mas além disso, existe outro tipo de milagre, o milagre científico. Deus, exaltado seja, diz: mostrar-lhes-emos os nossos sinais nos horizontes e em si mesmos, até que lhes fique claro que ele é a verdade. Alcorão. Ou seja, existem sinais e milagres que Deus mostraria para nós no universo, em nossos corpos e em toda parte. Agora, preste atenção, existem versículos que a humanidade só conseguiu entender depois dos avanços científicos dos séculos XIX e XX. Por exemplo, Deus, exaltado seja, diz: a quem Deus quer guiar, ele abre o peito para o Islã, e a quem ele quer desviar, torna seu peito apertado, como se estivesse subindo aos céus. Alcorão. Repare bem, subindo aos céus. Ou seja, o ato de subir gradualmente para a atmosfera provoca dificuldade de respirar progressivamente. Quem poderia saber disso naquela época? Será que o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ou algum dos seus companheiros eram astronautas? Claro que não.
Ninguém naquela época poderia saber isso, a não ser o Criador, glorificado seja. Outro exemplo de milagre científico é este versículo. Não fizemos da terra um leito e das montanhas estacas. Alcorão. Deus comparou as montanhas a estacas. E se você observar a função de uma estaca de barraca, verá a semelhança. Quando usamos uma estaca, a parte principal dela é fincada profundamente no solo, deixando apenas uma pequena parte exposta acima da terra para prender a corda da barraca. É exatamente isso que os cientistas da geologia descobriram. As montanhas que vemos acima da superfície não são a montanha inteira, são apenas os topos. A maior parte da montanha está escondida sob a terra, como uma estaca. Por exemplo, o Monte Everest. Item tem cerca de 64 quilômetros de base subterrânea. Item e apenas 8 quilômetros aparecem acima da superfície. Esse fato foi descoberto por cientistas como o geólogo britânico Dr. George Airy, que demonstrou que o que vemos como montanha é apenas a ponta de rochas profundas cravadas nas camadas da Terra. Assim, conseguimos refutar completamente a ideia de que o Alcorão seja a palavra do diabo ou de qualquer ser humano, incluindo o próprio profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. E resta apenas uma única possibilidade. O Alcorão é a palavra de Deus, revelada à humanidade através de Muhammad, que a paz esteja com ele, que não fala por desejo próprio, mas apenas por inspiração divina.